Nós vamos ler a partir do versículo 29. 1 Coríntios 15, 29. Todo mundo encontrou aí? Sim? Amém ou não amém? Amém. Amém, né? Então vamos ler. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Amém? A gente deu uma parada, né, na sequência do estudo em Coríntios por causa da Páscoa, não foi? Um domingo foi Páscoa e outro domingo, não, um domingo foi o batismo do Renato, né? E o outro domingo foi Páscoa. E agora nós estamos retomando aqui o capítulo 15. Para você se lembrar do que nós estávamos estudando aqui, Paulo está argumentando a favor da ressurreição dos mortos, não é isso? Que os mortos ressuscitarão com novos corpos, um novo corpo, à luz do que foi a ressurreição de Jesus. Ele então vai descrever as consequências da negação do ensinamento sobre a ressurreição. E agora ele vai finalizar o seu argumento acerca desse tipo de distorção da igreja dos Coríntios, usando a sua própria experiência como apóstolo, como algo que venha a contribuir com o ensinamento teológico que ele está realmente evidenciando ou trazendo à tona para que os coríntios se lembrassem. O 29, você leu aí, provavelmente deve ter um monte de pergunta, né? É um versículo bem conhecido e que gera algumas discussões. Eu já vou começar assim, porque a gente resolvendo o 29 a gente avança, né? Pelo menos que eu tenha contado umas 30 explicações diferentes para o versículo 29 de 1 Coríntios. E não há um consenso e nem há condições de se afirmar nada aqui, porque ninguém sabe a que Paulo está se referindo. Você pode se perguntar, como assim, pastor? A Bíblia não é a palavra de Deus? E como alguém pode não ter conhecimento de algo que está acontecendo aí? O problema, meu irmão, é que é um grego antigo, e à medida em que o conhecimento cultural, linguístico e em outras instâncias da área do conhecimento vão avançando, vão se tendo mais informações para elucidar algumas passagens que são obscuras. Então não é o caso da gente, por exemplo, estar passando direto por um versículo só porque a gente não crê dessa forma, como algumas seitas interpretam. Não se trata disso. É porque no final da história, construir qualquer tipo de teologia, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensinamento em uma passagem obscura é um engano terrível, porque não se tem certeza. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo está agora argumentando por que algumas coisas são assim, se vocês dizem que a ressurreição não vai acontecer. Esse é o aspecto do argumento de Paulo. E no 29, a expressão por que então, ou melhor, de que outra forma, ou de que forma farão os que se batizam em favor dos mortos? Essa expressão é estranha,
É estranho porque não se sabe de nenhum tipo de comportamento que fosse, por exemplo, as pessoas se batizando por outros que já morreram, ou em benefício de outros que já morreram. Não se tem nada, nem na história, nem na arqueologia, nem na cultura, salvo alguns movimentos pagãos mais tardios. Mas no primeiro século não tem, na verdade, nada que se basear. Eu falo isso porque, por exemplo, os mormons, eles praticam o batismo pelos mortos. Se tinha algum antepassado que morreu, eles acham que eles se batizando, eles estão salvando aquelas pessoas que morreram. E eles vão usar esse texto, ou essa passagem, o que é um engano terrível, porque não tem como você afirmar nada nesse sentido aqui, embora uma leitura em português sugira que a explicação melhor seria essa, mas não é algo que a gente possa construir todo o ensinamento, toda uma doutrina, toda uma teologia. Há também, por exemplo, aqueles que argumentam que Paulo não está falando da igreja dos Coríntios, porque se ele estivesse falando, ele estaria argumentando: então por que vocês se batizam em favor dos mortos, já que vocês não acreditam na ressurreição? Mas ele não diz vocês, ele diz eles, né? E o argumento, esses são os argumentos mais conhecidos, né? Nesse caso seria de que Paulo está se referindo a outras práticas de outros grupos que de alguma forma acreditavam que em se batizando pelos mortos, aqueles mortos alcançariam algum tipo de existência eterna. Há uma terceira que eu posso trazer para você, e você se contente com isso, né? Se quiser depois conversar mais sobre isso nos grupos, a gente tem oportunidade de falar. Mas estou falando de algo que é realmente terreno arenoso, não é? Então não vou aqui fazer uma afirmação para você. Essa terceira explicação eu diria que, na verdade, não tem ninguém se batizando pelos mortos. E o que seria aqui o caso de que pessoas que se converteram através do testemunho de pessoas crentes que morreram. Então esses crentes testemunharam, morreram ou martirizados ou por algum outro motivo, e agora os não crentes, influenciados, né, ou tomados por esses testemunhos, se batizam em nome daqueles. Não seria no benefício para eles, porque eles já eram crentes, mas porque eles foram uma influência para que esses também se convertessem e se batizassem. Essa parece bonita, né? Eu poderia dizer que é isso, mas eu não tenho a menor ideia do que seja. Estou trazendo para vocês aqui que o ponto da passagem é que Paulo está dizendo: se não existe ressurreição dos mortos, por que essas coisas são dessa forma, né? Por isso, então, avançando para o 30, já que a ideia no 29 não é elucidar, porque não há uma elucidação dessa passagem, o 30 diz assim, agora Paulo usando a sua própria vida, né? E nós, por que nos expomos também ao perigo, ou aos perigos, toda hora, né? E Paulo está usando o exemplo da sua própria trajetória, e os coríntios conheciam isso, porque ele foi alguém que viveu perseguido, né, por forças contrárias, tanto dos judeus, quanto dos romanos, quanto dos gregos, quanto dos judaizantes, quanto dos cristãos judeus, que eram resistentes à conversão dos próprios gentios. E a sua vida, enquanto um exemplo de perseguição, leva Paulo a conduzi-los a uma reflexão de que, se não existe ressurreição dos mortos, por que então eu insisti tanto para que vocês conhecessem o Evangelho, se eu vou morrer e vai acabar, e não tem mais nada depois disso, né? Para que tanto esforço? Por que eu vivi dessa forma? E no 31 ele vai completar: morro todos os dias, né? Uma metáfora, é claro que Paulo não morre todos os dias, mas que cada dia que se iniciava-se com dificuldades, né? Com perseguições na vida de um homem que não precisava disso. Paulo gozava de um status social antes da sua conversão, do reconhecimento rabínico, do conhecimento teológico doutrinário do seu tempo, era alguém bem realizado, bem sucedido, e não necessitaria estar vivendo esse tipo de coisa se não há ressurreição. Por isso que ele vai dizer: morro todos os dias. Eu afirmo,
e ele morre todos os dias no sentido de ser perseguido, de sofrer, não é? Por causa deles, por causa de vós, não é isso que Paulo fala? Por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, os coríntios são um exemplo, né, do resultado que Deus produziu na vida do apóstolo Paulo, que era uma pessoa 100% entregue à pregação do Evangelho, e por causa da sua entrega padecia perseguições. E Paulo fala: se não há ressurreição dos mortos, se ninguém vai ressuscitar, para que então que eu vou ficar insistindo nisso? Mas ele diz: mas morro todos os dias, porque vocês, ou a conversão de vocês, né, o Evangelho que vocês receberam, é a minha glória. Não a glória no sentido de Paulo ser um vaidoso e dizer: olha como eu estou orgulhoso da minha obra, mas do que Deus estava fazendo através da vida dele. Então, a conversão tanto dos coríntios quanto de outras igrejas plantadas por Paulo era realmente a sua alegria, porque ele sabia que aquelas pessoas, além de terem sido transformadas, iriam ressuscitar no último dia, assim como Jesus havia ressuscitado. Ele continua no argumento, né? Do 32 ele diz assim: e se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta? E aí também, no 32, há uma dificuldade de saber que momento é esse que Paulo está se referindo, né? Porque a expressão lutar com feras, ela é uma expressão que aponta para a arena e para aquelas pessoas que lutavam, na verdade eram comidos por leões, né? A gente teve um episódio agora da onça, né? Todo mundo deve ter visto isso aí, que devorou um caseiro e tal, e viu como a coisa é séria, né? Como uma onça, que é um animal nem tão grande assim, e o estrago que esse tipo de animal faminto pode fazer a uma pessoa. No primeiro século, vocês já viram produções hollywoodianas, né? Que demonstram, que mostram como os inimigos de Roma, lançados nas arenas para animais ferozes, leões famintos, eram destroçados, não é? Então, a expressão que Paulo usa é essa: porque lutei contra as feras em Éfeso, como se em algum determinado momento Paulo tivesse sido lançado aos leões e por algum motivo teria saído vivo. O problema é que a gente não encontra relato desse episódio, né? E dificilmente alguém com cidadania romana seria lançado às feras. Um romano, ele teria um processo formal, né? E não seria lançado para que os leões devorassem. Então é possível que Paulo esteja se referindo a episódios de perseguição na cidade de Éfeso. E há alguns, né? A gente não sabe ao certo quais, mas vocês se lembram do episódio da Diana dos Efésios, né? Que Paulo começa a pregar o Evangelho naquela cidade, e à medida em que as pessoas vão se convertendo, elas param de consumir as imagens de Diana dos Efésios, que era uma deusa para aquela cidade. E aí os que produziam essas estátuas, os artesãos, né, os ourives, eles ficam inflamados e geram ali uma comoção no povo, e uma turba parte para cima de Paulo para matá-lo, né? Esse episódio é bem conhecido no livro de Atos, e Paulo consegue fugir realmente de uma massa ali que, se botasse a mão dele, teria acabado com ele. Pode ser outro, né, que a gente não conheça, mas o fato é que ele está citando um episódio conhecido pelos coríntios, de perseguição, de quase morte, de quase realmente as vias de fato acontecendo, né, por pessoas tomadas de ira como feras. E ele diz: por que adiantou isso? Ou para que eu faria isso? Para que eu encararia, passaria por esse tipo de situação se não há ressurreição dos mortos? Aí ele vai dizer assim: porque se não há ressurreição dos mortos, no 32 ainda, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essa expressão é bem interessante, porque ela se encontra em Isaías 22, 13, mas também é uma expressão conhecida pelos os lutadores, não é? Vocês já viram o filme, por exemplo, agora lançou o segundo lá, do romano lá, qual é o nome? Espartaco, né? É isso? Gladiador.
E aí vocês viram como os gladiadores, se assistiram o filme, né? Se preparavam para a batalha, né? Porque eles iam lutar ou com feras, como o Paulo está usando o exemplo, ou contra outros gladiadores, ou contra... vai saber, né? A situação era para que eles morressem, era um espetáculo de sangue, né? E eles, antes do fatídico dia, porque eles eram escravos, né? Eles festejavam, porque eles não sabiam se iriam sobreviver. Na maioria das vezes, todos morriam, ou a maioria morria. Então o gladiador, antes de lutar com as feras, ele tinha a sua noite de alegria, né? Porque no dia seguinte ele poderia realmente padecer aquela sua última noite. Então Paulo, ele aplica, não é, esse adágio conhecido, esse jargão conhecido, para dizer que se não há ressurreição dos mortos, então é melhor viver comendo, não é? Ajuda ele. Deixa ele respirar só, vamos deixar só quem já está perto, né? Já vai passar já. E que a gente continue em oração pela família, né? Eles estão enfrentando um momento difícil, mas a gente sabe que Deus tem cuidado deles. Então Paulo está usando aqui a expressão de comer e beber, né? De festejar como se fosse a última noite, porque realmente, se não há ressurreição dos mortos, para que sofrer, não é? Vamos viver a vida da melhor maneira possível, né? Há também no primeiro século uma filosofia muito conhecida, chamada os epicureus, né? Que viviam a vida para o prazer. Já que não há nada depois da morte, vamos viver então para saciar as nossas necessidades, né? Ir num bom restaurante, comer uma boa comida como se fosse a última coisa que a gente estivesse fazendo, né? Conhecer outros parceiros, né? Ter outras experiências sexuais, prazer, né? Vamos fazer dessa forma, porque se não tem nada depois disso, por que a gente vai ficar ou buscar viver uma vida elevada, né? No que tange a ética e a moral, no que tange a própria crença. O ponto aqui, a gente pode parar, é que você vai perceber que no discurso de Paulo, a coragem, a ousadia, no que representa o reino de Deus, ela se dá única e exclusivamente por causa da convicção. Se há convicção, você vai viver uma vida desprendida, não é? De buscas que são passageiras. Se há convicção, se há realmente uma certeza de que existe algo além, existe uma vida, não é, de realmente maior valor, mais elevada, se a eternidade realmente é algo prometido por Deus e que se dará, se há essa convicção, há um desprendimento. Se há convicção, há realmente a ousadia. Se há convicção, há realmente a coragem, como é na história dos primeiros discípulos de Jesus, dos apóstolos, né? A gente conhece, sabe que todos eles foram martirizados, né? O único que não se tem certeza é o próprio João, que teve a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, embora estivesse preso, né? E condenado a ficar naquela ilha por um tempo. Todos os outros foram martirizados, morreram. Morreram por causa de quê? A gente viu no último capítulo do livro, né? A cruz do rei de Timothy Keller. Eles morreram em nome de uma convicção. Eles morreram porque eles viram Jesus ressurreto. Eles deram a vida pelo reino de Deus
não é porque eles ouviram uma história de alguém que disse que conhecia alguém que viu, eles testemunharam aquilo. E uma vez que você testemunha um Cristo que foi crucificado numa cruz, que morreu de maneira terrível e ressuscitou dos mortos, como é que a gente vive a nossa vida normalmente? Não se vive, não é? Não tem como, no final da história, continuar tocando a vida depois de ter uma experiência desse nível. Eu já fiz esse exemplo, já contei, né? Eu já exemplifiquei dessa forma algumas vezes. Existe, por exemplo, hoje, as pessoas que relatam experiências de quase morte. Já viram isso? Algum vídeo de testemunho dessa forma? A pessoa sofreu um trauma, né? E aí ficou em coma, não com morte cerebral, né? Nunca aconteceu assim, mas em uma situação extremamente grave, e que teve experiências, né, nesse estado. Mas o meu ponto não é nem se aconteceu, se não aconteceu, não importa. O que importa é, depois que você tem uma experiência marcante dessa forma, e não morre, você fica quieto, como se nada tivesse acontecido, e toca a vida normal? Não, né? Não. No mínimo, você vai fazer um vídeo e botar no TikTok, né? Que é o mais fácil. Se você fosse abduzido por extraterrestres, imagina isso. Esse eu já contei algumas vezes, né? Você está voltando da igreja no domingo, e aí quando você vai fechar o portão da garagem da sua casa, vem uma nave e te leva para outro planeta. E chegando lá, você se depara com vida alienígena. E eles fazem um monte de experiência com vocês, né? Como alguns insistem. E depois de uma semana te larga lá na esquina da sua casa. E aí o que a gente faz depois disso? Junta os boletos para pagar porque tem coisa atrasada? É isso? Vai no shopping fazer umas compras, porque afinal de contas eu fiquei uma semana em outro planeta, eu estou precisando dar uma melhorada no meu guarda-roupa. É óbvio que provavelmente não existe vida no outro planeta, não que eu saiba, né? Mas o ponto é que existem experiências que são extremamente relevantes e que mudam a gente, e que marcam a gente, e que continuar a vida depois de uma experiência como o Holocausto, depois de uma experiência como a Segunda Guerra, para aqueles que lutaram, depois de uma experiência de um acidente, é difícil. E os apóstolos tiveram uma experiência muito maior do que esse tipo de experiência que eu estou contando. Eles viram Jesus morto, pendurado na cruz. Eles viram Jesus realmente entregue à morte. E 3 dias depois, eles têm uma experiência de ressurreição. Por que então o Evangelho vai ser pregado, ensinado, mesmo sabendo que à medida em que eles pregavam esse Evangelho, viviam esse Evangelho, eles iriam morrer? Eles sabiam disso, porque Jesus, na verdade, disse para eles: se eles perseguiram a mim, mataram a mim, quem dirá vocês? Mas por que eles continuavam? Por que eles insistiram? Porque era verdade, porque eles viram, porque eles experimentaram. Então a convicção da ressurreição era o que dava ousadia para aqueles homens, porque eles viviam justamente dedicados, entregues a uma verdade conhecida por eles. O argumento de Paulo é esse: se você tem conhecimento da ressurreição, se é uma convicção, então você luta com as feras, então você padece sofrimentos, então você é ousado, porque você sabe que no final da história a vida não se limita só a esse tipo de vida que nós estamos realmente condicionados, não é? Mas o contrário também é verdade. A falta de ousadia, a falta de coragem, a falta de entrega é falta de convicção. O contrário é verdade. Se a gente tem dificuldade realmente de se entregar para Deus de maneira plena, total, integral, e eu não estou falando para você ser missionário lá nos Andes, não, né? Ou lá na África, ou lá no Iraque, não estou nem chegando nesse nível de desafio. Isso pode acontecer, é claro, Deus pode te chamar, mas eu falo na nossa vida cotidiana, que é muito diferente do estilo de vida que os apóstolos viviam no primeiro século. Nós temos todos os confortos, todas as opções. Nós temos
lugar para cultuar, você chega, tem ar-condicionado, tem cadeira fofinha, está tudo arrumado. Nós temos uma música, né, que está melhor do que o que se espera, né? Nós temos pessoas que são próximas da gente, acesso à casa dessas pessoas. Nós temos a leitura das Escrituras possibilitada, não tem ninguém perseguindo você, impedindo você de ler, de conhecer, como era no primeiro século. Nós não estamos sendo perseguidos para lugar nenhum. Nós temos, né, filmes cristãos, né? Nós temos tudo à nossa disposição. Ninguém vai poder reclamar de nada quando chegar diante de Deus e Jesus disser assim: mano, o que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Vocês tinham tudo nas mãos. Mas no final da história, esse tipo de vida cristã é um reflexo de falta de realmente esperança na ressurreição, falta de convicção. E aí você vai cair no nicho da religiosidade. Poderia ser aqui, poderia ser em outro lugar, poderia ser outro tipo de grupo, poderia ser outro tipo de discurso. É só uma questão religiosa, porque o ser humano tem uma necessidade religiosa. A gente tem uma necessidade de estar com outras pessoas e de crer em algo maior do que nós, né? Porque a minha vida é tão pequena que de repente acreditar em alienígenas, no Buda, em Dalai Lama, na reencarnação, vai saber o que? Me dá esperança de alguma coisa. Aí a gente cai no lixo realmente da religiosidade. Mas o que Paulo está falando aqui é de uma ousadia, justamente que acontece na vida daquele que se encontra com o Cristo ressurreto. E a minha pergunta para nós aqui, porque Paulo vai fazer essa pergunta no final, a gente precisa fazer uma análise honesta. Você e realmente as suas crenças, você e o seu coração, para chegar a uma conclusão se nós realmente fomos mudados pelo Evangelho. Pensa aí, pense em casa. Será que realmente houve uma mudança na minha vida ou eu sou um tipinho religioso? Eu só estou fazendo parte do grupo. Eu só me sinto bem porque eu não tenho coragem nem ousadia para realmente me deixar ou deixar que Deus me use no reino de Deus. Se a sua resposta for a segunda, você precisa realmente se arrepender dos pecados e realmente cair de joelhos diante do Cristo da cruz, pedindo que Ele o receba. Sabia disso? Eu acho que a gente erra, não teologicamente, mas quem sabe cognitivamente, quando a gente acha que todo mundo da nossa igreja teve uma experiência com Jesus, só porque é filho de pastor, filho de crente, só porque é segunda, terceira, quarta geração de membros daquela igreja, só porque está desde o início, só porque frequenta, só porque esse tipo de coisa. Isso é um engano. Eu não tenho condições, óbvio, de saber se você teve um encontro com Cristo real, mas você tem. Você tem. E o que precisa acontecer para que o seu coração seja um coração realmente corajoso, ousado, entregue, é arrependimento diante da cruz e um pedido honesto para que Deus realmente mude a sua vida. Amém? Amém. Isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer na vida de todo mundo, porque a entrega se dá através da transformação. É óbvio que se você não passou por nenhum tipo de transformação, como é que você vai se entregar a quê, afinal de contas? Não faz nem sentido. Mas eu desafio realmente você a pensar sobre isso. Hoje, quando você chegar em casa, no momento que você tiver sua intimidade lá com Deus, se não houve uma transformação, se não houve um encontro com Jesus realmente, faça oração de arrependimento para que você seja salvo pelo Pai. E aí o seu coração, sim, como o de Paulo, vai arder realmente de desejo de ser usado por Deus. Ele continua aí no 33, ele diz assim, ó: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Mais uma vez, Paulo está usando um adágio conhecido, era conhecido dos coríntios, né? Há quem diga que essa frase se encontra em autores
gregos, né? E eles conheciam, e Paulo está usando aqui justamente para mostrar para eles que o tipo de influência que estava acontecendo sobre eles é que estava gerando esse tipo de distorção no evangelho ensinado por Paulo àquela igreja. Paulo havia ensinado sobre morte de Cristo, ressurreição de Jesus, sobre perdão dos pecados, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre Espírito Santo, mas havia ensinado também sobre a ressurreição dos mortos. Isso não é novo aqui, na verdade ele está trazendo à tona algo que ele já havia ensinado, mas por algum motivo aquela igreja, ou algumas pessoas daquela igreja, abandonaram esse tipo de doutrina e esse tipo de ensinamento. E Paulo aponta agora justamente o motivo da mudança, o motivo do abandono de um ensinamento tão basilar na fé cristã, era realmente a influência externa. Olha, perceba isso. Não vos enganeis, as más companhias. Quem eram as más companhias? Provavelmente não eram pessoas da igreja, porque Paulo não estava falando para excluir outras pessoas ou para parar de lidar com outras pessoas, embora ele já tenha falado algo semelhante nessa carta, mas provavelmente era sobre uma filosofia, um tipo de ensinamento pagão grego que entrou na igreja, como a gente já viu no início dessa carta, e que estava mudando a cabeça daquelas pessoas. Essa igreja não é uma igreja de 1 aninho, de 4 aninhos, de 5 aninhos, é a igreja que já tinha 30 anos de iniciada por Paulo. E à medida em que esse ensinamento, à medida em que essa filosofia, à medida em que essas pessoas começaram a, de certa forma, exercer influência a membros daquela igreja, eles começam a pensar parecido com a cultura vigente, com a filosofia vigente, com os ensinamentos externos, e aí isso vai remodelar o seu conhecimento sobre o evangelho que Paulo havia ensinado. Poxa, eu posso bater com vontade aqui, à vontade aqui, sobre um tema que já falei algumas vezes, o fato da gente se abrir para qualquer tipo de conteúdo. Falei algumas vezes aqui, mas eu vou refinar isso. Eu não quero ser um microgerenciador da sua vida, e nem pretendo, na verdade eu não pretendo mesmo, a ponto de que todo tipo de coisa que você vai ler, toda a literatura que você vai comprar, todo vídeo que você vai assistir, todo filme, você tenha que perguntar para mim se aquilo é bom ou ruim. Eu não quero estar nesse lugar, embora eu possa, de certa forma, contribuir. Conheço bons autores, conheço bons pregadores, conheço pessoas sérias, posso indicar, mas eu não quero estar com os olhos no que você faz e no que você consome a semana inteira. Nem tenho condições disso. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa, hoje muito mais do que ontem, ter muito cuidado com isso. E eu falo porque isso aconteceu há 2000 anos atrás, e hoje muito mais do que no tempo dos meus avós. Porque você tem isso oferecido de bandeja, chega na sua casa. Se antes você tinha que ir no Areópago para ouvir um filósofo, né? Tinha que sair de casa. Se antes você tinha que ir até a livraria, né? Porque não existia a internet. Na verdade, eu vou fazer uma pequena piada aqui sobre o que eu ouvi essa semana. Meu filho perguntou assim: pai, quando você era criança, tinha internet? Eu falei, não, tinha internet o quê? Internet quando surgiu eu já era burro velho. Aí celular? Não, celular não tinha também. Não tinha celular? Tinha Netflix? Eu falei, que Netflix, cara? Ele falou, tu não teve infância, não? Eu falei, você que não tem. Eu estava na rua brincando, jogando bola, brincando de pique, né? Eu chegava da escola, passava o dia inteiro brincando com outras crianças, de verdade, né? Não virtuais. Assim, você que não tem infância, a tua geração é a geração, né, do quarto, né? A geração do quarto. Por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia isola a gente, né? A tecnologia, ela pode ser boa, né, como pode ser nociva. Por que ela é nociva? Porque ela é muito fácil, ela chega lá. Você nem perguntou a opinião do cara, ele já está falando no seu celular, na sua intimidade, dentro da sua casa.
Pensa nisso. E aí, por que a gente precisa ter cuidado? Porque pode ser bonito, pode ser bem falado, pode ser cheio de recursos visuais, mas o conteúdo pode ser um lixo, maligno, destruidor. Então, se você não é alguém com conhecimento bíblico, não é? Maduro, realmente crítico, para fazer um juízo sobre as coisas que estão acontecendo hoje em dia, não é? Tome cuidado, procure outras pessoas, procure ajuda. Não é como se você estivesse viciado em droga, procure ajuda, não é? Procure orientação, porque isso pode fazer um estrago na sua casa, na sua vida, e eu estou falando sério, porque uma vez que a ideia entra aqui, e se você não tiver os filtros, e quando eu estou falando filtro, estou falando de mente crítica mesmo, né? Se você não tiver os filtros, aquilo começa a germinar, começa a nascer uma plantinha da dúvida ali, uma plantinha realmente destrutiva, e causa um estrago. Eu já vi essas coisas acontecendo, gente, já vi realmente as pessoas sendo levadas por conteúdos, né, realmente a primeira instância, assim, mirabolantes, né, explosivos, impactantes, mas que no final da história o cerne daquilo lá era do mal, não era de Deus, não era de Deus. Eu posso citar alguns nomes aqui, posso mesmo, são pessoas públicas, né? Eu sou batista há quase 40 anos, né? Quase, porque eu me converti com 16, fui batizado com 17, vou fazer 50 esse ano. É quase 40? Quase 40, né? Quase 40, 35 anos, né? E quando eu me converti, o Caio Fábio era um referencial, tá? Não era pouca coisa não. O Caio Fábio produzia literatura boa, era um bom pregador, era um bom professor. Quem é da época lembra. O Caio Fábio produzia, né, visitas a Israel, né, e fazia pregações belíssimas assim nos pontos ali mais conhecidos. Olha quem é o Caio Fábio hoje. Um herege. Esse cara é um herege, é um perigo. Abre a boca e causa um estrago. É um adúltero, um homem que nunca se arrependeu das besteiras que fez e continua aí na mídia falando como se nem fosse com ele, ensinando coisa errada para as pessoas. E é um homem de erudição, hein? Eu não estou falando de nenhum Zé Ruela, é um cara que tem conhecimento e que para te dobrar só precisa de 5 minutos, 5 minutinhos da sua atenção. Ele causa um estrago. Por isso que eu estou falando, ninguém é obrigado a ter conhecimento das coisas em um tempo muito curto. Seria bom se fosse assim, a gente botasse um chip, né, e tivesse realmente condições de fazer qualquer crítica. Não é bem assim. Por isso que, muito mais do que ontem, muito mais do que antes, a gente precisa ter cuidado e realmente buscar orientação sobre que tipo de coisa está entrando na nossa casa, influenciando a nossa vida, influenciando os nossos filhos, que tipo de discurso, que tipo de teologia, que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de conteúdo chega na tua casa, porque aquilo pode estar realmente plantando uma sementinha do mal ali, e que vai germinar, às vezes não na sua vida, porque você é adulto o suficiente para perceber essas coisas, mas dos seus filhos. Mas dos seus filhos, que são crianças, que são pessoas que estão realmente expostas, sem nenhuma defesa. Olha o que Paulo está falando aqui. Porque aqui as más companhias, né, leva você a achar que andar com pessoas do mal. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando de um ensino externo que estava chegando nessas pessoas e estava causando dano gravíssimo àquela igreja. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. Antes era necessário ter cuidado, por isso que Paulo está falando aqui. Hoje, muito mais, muito mais. Não tenha realmente pudor de explicar para os seus filhos que aquele tipo de coisa que está passando na televisão não é bom. Isso não é bom. Explique, sente, isso aqui está errado, filho. Isso aqui é nocivo. Isso aqui é errado, isso aqui é ruim. Você precisa fazer esse exercício, porque existem coisas que são óbvias, né?
existem as Brancas de Neve, né? Os filmes produzidos, as séries produzidas, os desenhos infantis produzidos, que a gente bate o olho e na hora detecta que aquilo ali é imoralidade declarada. E pode ser que a gente às vezes só deixe porque a criança fica quieta nessa hora, né? E a cabecinha dele vai sendo ali, né, sendo tratada como um solo fértil para porcaria. Pode ser que a gente esteja consumindo conteúdo que é maligno. Vamos lá então, vamos fazer um exercício aqui, para você não achar que eu estou exagerando. Se você fosse o diabo por um dia, é só um exercício, tá? E você quisesse destruir o máximo de famílias possíveis, está indo comigo lá? Qual a estratégia você bolaria? Eu vou te dizer qual seria a minha. Eu iria começar um canal nas redes sociais super produzido. Assim, pensa em produção de conteúdo, de vídeo, iluminação, tudo top. A pessoa que ia falar ia ser uma pessoa extremamente cheia de ferramentas, né? Boa aparência, boa voz, conteúdo bem elaborado, né? Bem elaborado. Mas ele não ia ser, esse seria o meu, né? O seu eu não sei, tá? Você pensa aí, depois escreve e me mostra. Ele não ia ser mentira, ele ia ser quase mentira, sabe? Ia parecer bonito, parecer bom, mas tinha um vírusinho ali, ó, que vai junto. Eu faria dessa forma. Em pouco tempo você ia estar desviado da igreja. Eu não sou o diabo não, hein? Mas não é difícil, tá? Não é difícil manipular as pessoas, não é difícil manipular massa, não é difícil você alcançar seguidores, né? Não é possível você fazer as pessoas discutirem por causa da sua liderança em rede social, não é difícil você levar as pessoas a irem para a cadeia por causa de... Não é nada difícil. Eu faria isso. E se isso faz sentido para você, tome cuidado, porque certamente o diabo está fazendo a mesma coisa, com muito mais inteligência do que qualquer estratégia que você possa pensar. Amém? Por isso, Paulo está dizendo, a influência externa, as más companhias, ele usa a palavra aqui, corrompem, não é? É assim que está na sua versão, versículo 33, corrompem. Interessante que a palavra no grego, ela tem um significado que remonta ao templo em Jerusalém, que a palavra ela é piteirosim, que significava a contaminação do templo. Quando, por exemplo, o templo que era santo para os judeus, sofria algum tipo de maculação, um sacrifício, como aconteceu, né, 100 anos antes de Jesus, por pagãos, né, o sacrifício de porcos dentro do Santo dos Santos, né, ou um gentio invadir o Santo dos Santos, alguma coisa assim. Os judeus olhavam para o templo como algo que havia sido maculado, corrompido, havia se tornado uma coisa impura agora, né? E a ideia no Paulo aqui, que corrompe, é essa mesmo. É algo que fora bom em um determinado momento e que agora foi contaminado por influências externas. Por isso que ele vai falar no versículo 34 da seguinte forma, preste atenção aí. Por isso, voltai à sobriedade. E a palavra sobriedade aqui é bem interessante, aqui o significado é de alguém que estava bêbado, né, embriagado, e que precisa agora voltar ao estado de sobriedade. É o que Paulo está usando aqui, são palavras realmente fortes no idioma original para causar impacto. Vocês precisam acordar dessa embriaguez, vocês precisam despertar desse estado
passivo para contaminação, para corrupção, para realmente os falsos ensinamentos. Despertar, né? Voltar ao estado anterior. E aí ele diz assim, ó, voltar à sobriedade como convém. E aí é que está o lance, que é bem interessante de Paulo. E não pequeis mais. E aí a pergunta que fica é, que pecado é que Paulo está falando? De que pecado ele está falando? De alguma conduta? Não é de conduta. Isso aqui é interessante, é que o pecado aqui, salientado por Paulo, não é a ignorância, porque eles sabiam do ensinamento original, é a substituição. Entende isso? Não é alguém que não sabe, né, e que está sendo enganado. Não se trata disso, por isso que ele fala, voltem à sobriedade. É de alguém que sabe a verdade e está sendo corrompido, e está deixando isso acontecer. Paulo trata isso como pecado, algo que realmente está trazendo prejuízo, está trazendo estrago, e é contrário à pessoa de Deus. Por isso que eu posso dizer para você, eu não quero ser microgerenciador da sua vida, mas esteja alertado que consumir ensinamentos que são ensinamentos contrários a Deus, de maneira passiva, de maneira não crítica, de maneira a realmente não se preocupar se aquilo vem de Deus ou não, é pecado. Já pensou nisso? Eu nunca havia pensado dessa forma, nunca havia pensado. Consumir isso em um estado de, por exemplo, né? Quando a gente lê um livro, se não for um livro polêmico, né? Um livro polêmico, você sabendo que é polêmico, você já vai armado para ele, né? Mas vamos supor que você queira ler um romance, né? Pega lá um Agatha Christie, né? O pessoal das antigas conhece Agatha Christie, um romance policial, não tem nada ali, a não ser um mistério, né? Um assassinato, uma investigação, um mistério que vai ser desvendado no final. Você se abre para o livro, você não produz nenhum tipo de resistência à leitura, aquilo é prazeroso, é literatura degustativa, né? Você simplesmente lê aquilo, né? Como um lazer. E a gente, quando faz isso, sem esse tipo de preocupação, porque não é uma literatura realmente que vai à primeira instância, né, causar estrago, você se desfaz de toda resistência, né, se desfaz de todo tipo de olhar mais deliberadamente crítico sobre a literatura. Não sei se vocês estão entendendo, é como assistir um filme, por exemplo, Velozes e Furiosos, né? Quem que senta para ver, vou ver se vai ter coisa errada, né? Ação, você quer ver carro explodindo, os efeitos do filme, como os caras pulam do penhasco, não morrem nunca, né? Quem vai para ver a ação? É disso que Paulo está falando, sabe? É você realmente se abrir sem a preocupação se de fato aquilo que está chegando até você é algo destrutivo ou não. E vai aí a voz de Deus para a nossa geração. Preocupem-se, 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 porque existem igrejas acabando por causa disso, pessoas abandonando o evangelho por causa disso, famílias sendo destruídas por causa disso, e a gente ainda não se antenou no que está acontecendo lá fora. Pecado ser passivo nessa hora, pecado permitir que essas coisas continuem acontecendo na nossa casa, é pecado deixar os nossos filhos, a nossa família expostas ao tipo de imoralidade que tem sido produzido hoje no mundo, né, ao nosso redor. Pecado não é só mais uma coisinha, não é só, isso é pecado, que isso vai causar estrago e vai realmente gerar problema. Aí ele diz assim, voltei à sobriedade, 34, como convém, não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, Paulo vai dizer, e digo isso para vergonha de vocês. O que é isso? Paulo não está falando de novo convertido, Paulo está falando de pessoas que têm 30 anos naquela igreja e ainda não conhecem Deus. Não conhecem Deus porque realmente estão muito mais conectados com uma cultura secularizada do que com o Cristo da cruz. Não conhecem Deus porque bebem muito mais na fonte
dos rios poluídos do que do rio da vida. Não conhecem Deus porque realmente estão muito mais preocupados com a vida cotidiana do que realmente uma entrega ao reino de Deus. Vou terminar com uma história. Não sei se você já ouviu falar de John Wesley. John Wesley foi um reformador inglês e que no início da sua trajetória ele estava estudando para ser missionário nos Estados Unidos, entre os índios. Estudava nos Estados Unidos e ele iria ser missionário entre os índios. Já era um cristão. E John Wesley conta que certa vez, viajando de navio para os Estados Unidos, na Inglaterra para os Estados Unidos, aconteceu uma tempestade seríssima que corria risco do navio naufragar. E o que acontece naquela hora? Ele teme a morte. Ele conta isso, né? Ele teme a morte, como qualquer um de nós, né? Mas o que causa em John Wesley espanto é que haviam cristãos morávios naquele navio, da região da Morávia, e eles louvavam a Deus num tempo de turbulência e tribulação. E sabe o que John Wesley concluiu? Eles tinham convicção de que se aquele navio afundasse, eles viveriam por toda a eternidade com Deus. E ele não. E ele não. E aquele episódio foi importantíssimo para a verdadeira conversão daquele homem. Entende? Que não é só professar algumas coisas, não é só dizer que crê em algumas coisas, não é só andar com a Bíblia embaixo do braço, não é só frequentar culto, é sobre certeza de que Jesus ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação e nós iremos ressuscitar com Ele. E as demais coisas não são tão importantes. Que essa seja a nossa oração, que possamos realmente gozar de convicção, de certeza, e no Espírito Santo sermos ousados para viver uma vida de entrega total ao Evangelho. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo desafio lançado pelo apóstolo, Pai, para que realmente vivamos um Evangelho pleno, íntegro, cheios do Teu Espírito, Pai, ousados, corajosos na pregação da Tua Palavra, Pai, despidos, Pai, de priorizar, Pai, coisas que realmente não estão no Teu coração, Pai. Ajuda-nos realmente a viver um Evangelho verdadeiro, Pai. Ajuda-nos a confiar no Senhor, nas Tuas promessas. Cria em nós um coração íntegro, um coração reto, um coração convicto, Pai, nas Tuas promessas. E se há alguém aqui hoje, Pai, que ainda não teve encontro com o Teu Filho, Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar convencendo, Pai. E que haja quebrantamento, Pai, que haja arrependimento na nossa intimidade, Pai. E que haja um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus. Que não sejamos religiosos, Pai. Que não sejamos pessoas contentes, Pai, com a experiência da religião, Pai. Mas que sejamos realmente pessoas plenas, cheias, Pai, de um encontro com o Cristo da cruz, Pai, com o Cristo ressurreto, com aquele que tem poder para mudar a nossa história, Pai. E assim, Pai, nos capacite para que nós realmente venhamos a ser influência, Pai, e não influenciados, Pai. E não homens e mulheres abertos, Pai, para que o inimigo realmente cause estrago em nossa família, em nossa vida, Pai, em nossa trajetória. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Pedimos também pelo Derek, que está tendo probleminha, pela Elis, pelo Josué, pelo John. O Senhor tenha misericórdia, Pai, e que realmente conduza as coisas para que eles realmente sintam o Teu cuidado, Pai. Nos lembre, Pai, enquanto igreja, de continuar intercedendo por essa família no nosso íntimo, nos momentos de oração, Pai,
e que realmente sejamos igreja nesse momento, cuidando, Pai, e sendo usado por Ti, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.